Opa, fala aí galera, beleza? Bora falar um pouquinho sobre acting. Eu falo um pouquinho, mas na verdade eu já falo bastante sobre acting, né? Porque dentro do desenho de personagem, eu acho que acting é uma das coisas mais importantes, né? Se você pega um desenho, né, e deixa ele estático, né, sem emoções, você não consegue transmitir a ideia que você quer passar. Quando você, se tratando ainda mais de design de personagem, que você tem que passar uma personalidade, você tem que entender quem aquele personagem a maneira que você vai posicionar esse personagem dentro dentro do design, dentro da forma que você vai apresentar ele, é muito importante. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do artista Cory Loffitt, que é a minha maior referência, né? Dentre tantas referências que eu tenho, com certeza o Cory é uma das maiores. E eu acho que ele é muito bom mesmo, assim. Ele é muito bom em mostrar o sentimento que é necessário passar pra frente. Bom, então olha o nick, né, do Zootopia. Como o Cory Loffitt, ele criou um set de expressões e como que cada expressão, ela deixa muito claro o que o personagem tá sentindo, em que momento que ele tá, né? E eu acho que é uma coisa que você tem que buscar, por mais que ele não esteja de corpo inteiro, né, dentro das cenas, o acting dele tá muito claro, né? Porque o acting, ele não é só corporal, ele é facial também. Obviamente, né, é o corpo humano, é um conjunto de informações, né, que fazem o acting acontecer. Mas é muito legal, cara, é muito legal ver de verdade, assim, como que cada cena, a gente também tem aqui essa representação do Poderoso Chefão, né? E de novo, né? Olha como o acting ele fala muito, como a expressão do personagem, essa boca quase, né? Essa boca abrindo, praticamente ele tá se posicionando na cadeira. Então são sutilezas que você coloca no seu design que acrescentam muito para a história do personagem e para o sentimento que você quer passar naquele momento. Eu, quando estou estruturando um personagem, eu não gosto de, né, por exemplo, começar a fazer um personagem sem pose nenhuma ou sem expressão nenhuma. Eu sempre tento começar um personagem com alguma pose, com alguma intenção, às vezes, e eu sempre escolho um sentimento também. Então, acting, né? Como começar um acting, como determinar um acting de um personagem? Eu acho que assim, você tem que ter um background de quem é esse personagem, tipo, você tem que entender quem ele é, certo? O que ele tá fazendo naquele momento. Então são duas coisas extremamente importantes. Né? Quem ele por exemplo, sei lá, ele é um mágico, ele é um guerreiro, sei lá, ele é um personagem de algum filme, sabe? Um policial. Cada uma dessas escolhas que eu fizer, né, cada um desses personagens que eu escolher ser, ele vai ter um set de atribuições, né, de poses que eu posso usar. Então vamos usar essa guia aqui. E eu vou procurar aqui USA Police. Opa, escrevi errado. Police, aqui. Então aqui a gente tem várias referências de momentos, de filmes, de gravações, mas é um momento bem natural, né, que as coisas estão acontecendo ali. E essa naturalidade, né, essa maneira que os policiais estão se expressando nessas fotos, são todas ideias de acting que você pode utilizar. Então, eu gosto bastante dessa foto, eu gostei bastante dessa foto. Certo? Então, bom, beleza. Eu decidi que eu quero desenhar um policial e eu achei uma foto pra mim que me comunica bastante a ideia que eu quero passar. Né? Que é o momento ali de dois policiais conversando, um tá tomando um café. Olha o quanto de coisa que eu já falei que já adiciona na ação do seu personagem. Né? Às vezes a gente tá querendo fazer uma coisa super elaborada que não é necessário. Né? A maneira com que ele vai estar tomando esse café, as expressões que ele vai estar fazendo, tudo isso vai comunicar a ideia de uma melhor forma. Então, eu vou pegar esse policialzinho aqui
E eu vou determinar algumas coisas, né? Ele vai ser uma raposa. Eu quero desenhar raposa. Eu gosto de desenhar raposa, né? Se vocês forem ver ali no meu Instagram, tem bastante. Né? Só que ele vai estar bravo. Ele vai estar tomando café, né? Vou colocar aqui, café. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou sugar um pouco, né, dessa referência, no sentido que, assim, eu gosto da maneira que ele está segurando um copo de café, né? Eu gosto da maneira que esse personagem aqui, ele está explicando alguma coisa. Então eu vou tentar misturar um pouco dessas duas coisas aqui e tentar tirar um desenho legal, né, com uma pose legal. É legal que aqui automaticamente eu também já tenho uma referência de roupa, né? Isso é bem, bem legal. Quando eu estou fazendo essas pesquisas, né, de acting, é muito legal porque eu acabo tendo muito... O personagem ele acaba ampliando muito, assim, né, o que ele pode ser e tal. Então esse momento é o momento que eu estou decidindo aqui, tentando entender as minhas proporções, tentando entender como que ele está se portando, né? Tem várias informações legais aqui que eu tô utilizando. Eu ia colocar ele de óculos, mas acho que vai matar um pouco da minha expressão. Vocês vão vendo que o desenho ele vai saindo aos poucos, assim, né? E essa é uma primeira passada também, né? É uma primeira visualização do meu personagem, certo? Eu ainda estou tentando entender quem ele é, assim. Certo? Aqui eu já sei que o braço dele ficou um pouco longo, mas tudo bem. Ó, só de eu diminuir aqui eu já dou mais uma sensação de perspectiva, tá vendo? O braço dele fica menor. Mas não é uma coisa que eu tô me preocupando agora. Então ele tá tipo olhando pro amigo dele do lado e tentando explicar alguma coisa, talvez sobre o café. Tipo, esse café tá muito ruim, sabe? Bom. Certo. Eu já tô quase conseguindo chegar numa coisa que eu acho que dê pra trabalhar em cima, né? Vocês vão vendo que aos poucos o desenho meio que ele vai aparecendo, assim, né? Beleza. Quando eu colocar a farda nele, ele vai ficar com bastante cara de policial. É engraçado, né? Mas
o desenho, ele demanda um tempinho para tomar forma, né? Aqui eu estou adicionando um pouquinho das partes, né? Tentando entender o que cada parte vai ser. Certo? E aqui ele vai estar com uma bota, obviamente, né? Bem de policial, assim. Ressaltar o café. Talvez o braço dele seja assim, né? E essa outra mão dele... Em vez de eu copiar diretamente essa referência, acho que eu vou mais pegar a ideia dessa referência. Beleza. Pra vocês tá uma confusão de linha danada, né? Na minha cabeça o desenho já tá um pouquinho mais resolvido que isso aqui. Já já eu vou conseguir fazer com que vocês visualizem mais o que eu tô vendo, assim. Beleza. Esse aqui é o momento que é para se fazer alteração nos desenhos, sabia? Tipo, eu não vou esperar meu desenho tá super refinado e bonito para decidir que o tamanho da minha cabeça devia ser outro, ou esse ângulo devia ser diferente, né? Por isso que eu rabisco tanto e refaço o desenho nessa etapa, assim, né? Porque eu acho que essa é a etapa que isso é confortável fazer, né? Depois disso aqui, começa a ficar um pouquinho mais complicado fazer alterações muito grandes nos desenhos, sabe? Opa, beleza. Então aqui todo o movimento que ele faz, né, cada parte do corpo, a maneira que está se posicionando, acrescenta na personalidade desse personagem. Acting é personalidade, né? É a maneira com que o personagem age, né, em determinada situação. Então é muito importante que eu tenha bem claro o que cada ação que eu estou tomando, assim, né? Cada ação que o personagem, a maneira com que ele está fazendo aquela ação vai determinar quem ele é, né? O personagem fazer assim e o personagem fazer assim são coisas totalmente diferentes, né? São ações totalmente diferentes. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, sabe? É saber e ter calma também para explorar essas soluções e ver qual que se adequa ali melhor ao momento, enfim, à necessidade da cena ali. Nesse caso, eu achei que ficaria muito mais... Eu não gosto desse braço dele. Nesse momento, eu achei que ficaria muito mais claro se ele estivesse apontando, né, de fato, pro café. Certo. Beleza. Né, você vai vendo que conforme vai passando o tempo, né, as coisas elas vão ficando super mais claras, né? Tipo, a gente já tem uma raposa, a gente consegue identificar que tem uma raposa, consegue identificar que ela tá brava. Então, assim, o nosso trabalho nesse momento do desenho, ele foi cumprido, né? Tipo, eu passei o sentimento que eu queria passar com ele, certo? Eventualmente a gente pode voltar para esse desenho. Certo? Mas eu acho que por hora ele pode se dar por parado, senão eu vou perder muito tempo, né? Fazendo o mesmo desenho para vocês.
Mas aos poucos, está vendo? Eu vou adequando uma linguagem, né? Eu vou entendendo a linguagem das pernas. Talvez eu senti necessidade de mudar um pouquinho a linguagem das mãos. Essa mão ainda não achei a linguagem correta dela. Eu sei o movimento que eu quero que ela faça, só ainda não achei a linguagem. Talvez ele pode estar apontando assim. Ou ele pode estar dando uma aula sobre café, né? Que fica legal, tão legal quanto, né? Tipo, você entende que ele tá falando sobre o café, né? Acho que essa é a... esse é o lance, né? Enfim. Talvez esse aqui seja legal. Colocar a patinha dele aqui, acho que, de novo, né? A gente volta lá atrás e as setas, elas ajudam, né? Tá vendo? Eu tinha um dedo que estava para fora que não estava me ajudando. Então essa seta aqui, ela me ajuda a mostrar que eu tô falando ali do café, certo? Beleza. Ele tem vários bolsos. Beleza, gente. Eu vou dar um stop nesse desenho aqui e eventualmente a gente volta para ele. Mas essa é uma só das maneiras, né, de você conseguir o acting do seu personagem. Tem outras maneiras também. Você pode acessar, por exemplo, filmes, né? Eu tenho o Maluco no Pedaço, né? O Will Smith fazendo o Maluco no Pedaço. Acho que ele tem uma atuação incrível dentro de um Maluco no Pedaço, né? Então, talvez um personagem baseado, né? Acho que esse é um exercício legal de se fazer, né? Você pegar algum filme simbólico, alguma coisa que você ache legal, igual, por exemplo, a gente tem, né? O Karloffitz que fez o Poderoso Chefão, né? Representado pro filme do Zootopia. É interessante você pegar um personagem e tentar caracterizar, né, as atuações, né, dentro do personagem. Um movimento de mão, né, uma fala, uma pose. Né? A gente tem uma pose clássica em Star Wars do Luke, né? Cadê? Certo? Dele segurando o sabre. Né? A gente tem um momento também que a Rey tem esse jeito de segurar o sabre. Então, se você vê a maneira com que os personagens se comportam, né? Cada um tem o seu jeito, cada um faz uma ação de uma maneira. Então, por exemplo, a Rey e o Luke podiam segurar o sabre de luz da mesma forma, né? Mas não, né? Uma escolha visual deles segurarem diferentes, cada um tem a sua pose icônica, cada um age de uma forma, cada um pensa de uma forma, e isso mostra que seus personagens eles têm uma vida, eles têm um background atrás deles, né? Então, para ajudar a criar o acting, né, eu desenvolvi uma coisa que, na verdade, é o meu jeito de fazer, mais do que eu tenha desenvolvido, né? Que ele se chama mapa de personalidade, né?
Então, dentro desse mapa de personalidade, eu vou me fazer algumas perguntas, né, que vão me ajudar a guiar para minha pose final. Porque eu sei que tem muita essa dificuldade de quando você está criando um personagem, de você pensar, pô, que pose que eu vou colocar e tal. Então, a primeira pergunta, né, como eu disse antes, é quem é, né, quem é o personagem, o quão velho ele é, né, idade, não, vou colocar só a idade aqui, né, mas aqui é o quão velho, né, se ele é um cara mais novo, se ele é uma criança, enfim, se ele é um velhinho, da onde ele é, certo? Vou colocar lugar. Ou origem, né? Porque a gente tem um lance de cultura muito forte, né? Então os ingleses, eles agem de uma forma, os americanos agem de outra forma, os brasileiros agem de forma X, chineses de forma Y. Então é sempre bom destinar o lugar que você está indo. Se você pega, por exemplo, um filme da Disney, qualquer grande filme, na verdade, você consegue determinar de qual país cada personagem é, né? Da mesma forma que você sabe que Harry Potter se passa na Inglaterra, sabe? Os personagens são ingleses, pelo menos. Porque tudo isso molda, né, uma cultura, molda um acting, molda um jeito que você vai agir, um jeito que você vai ser, né? E com certeza, né, o ano, né? O que eu quero dizer com o ano? É qual época que está se passando essa história, esse personagem que você está contando, né? Porque isso com certeza muda, né, todo um jeito de agir, certo? Com certeza, isso molda o jeito que você vai atuar, certo? Bom, quando você tem essas perguntas feitas, você vai começar, obviamente, a responder, né, essas perguntas. Então aqui eu vou usar, né, o que a gente já estava fazendo ali. Quem é? Eu vou colocar aqui que ele é um policial, certo? Ele é um policial bom, né? Ele é um policial ali adulto, né? Ele não chega a ser, ele tá entre seus 25 anos, sabe? É aquele adulto, mas ainda é meio molecão, ele tá entrando agora no corpo de polícia. Quem ia colocar aqui que ele é um animal, né? Uma raposa. Certo? O lugar que ele tá é os Estados Unidos da América, né? E o ano, ele tá ali, sei lá, 1990, 2000, certo? Então, ó, a gente tem um mapa aqui de quem é nosso personagem, sabe? E você pode sempre se aprofundar mais e mais nesse mapa, né? Você pode colocar qual espécie que a raposa ele é adulto, mas assim, de novo, né? O quão adulto ele é, da mesma, que nem eu tinha falado. Origem, Estados Unidos, tá, mas qual parte dos Estados Unidos? Ele pode ser o Texas, talvez, né? Por quê? O estado, por exemplo, que tá, muda a roupa do personagem, então você vai caracterizar ele de uma maneira diferente. Então, assim, como vocês podem ver, quanto mais eu aprofundo, né, uma ideia que eu tenho, menos aberto vai ficando, né? Menos vai ficando tipo raposa polícia e mais ele vai ficando, em vez de fazer esse movimento de informação, né? A informação ela faz esse movimento, ela entra. Você vai se limitando a um ponto que todas as suas decisões, né, depois de fazer esse mapa, elas vão ser decisões muito mais conscientes sobre aquele personagem, né? Então, a pose que ele vai fazer vai ter totalmente relação com o lugar que ele está, com a criação que ele teve. Fica muito mais simples de trabalhar dessa forma, né, do que você simplesmente sentar para fazer um personagem e esperar que ele saia, né? Obviamente, você pode desenhar qualquer personagem e o personagem sair e vai ser um personagem qualquer. Só que se você quer fazer um personagem que ele seja um personagem vivo, né, que ele tenha, que você consiga passar uma atuação, que você consiga colocar ele dentro de uma história que está acontecendo, de um mundo que está acontecendo, é necessário que ele tenha esse background, que você entenda esse background desse personagem para que isso seja possível. Beleza? Bom, acho que sobre acting é isso, né? Bora para a próxima aula.